Legal. Perfeito. Eu queria voltar um pouco na questão do design de comportamento humano, que a gente citou lá. Para mim é um conceito novo. Eu queria que você explicasse melhor, até para o pessoal aprender com a gente aqui, o que é design de comportamento humano e o que a gente faz dentro das empresas para se aderir a esse conceito. Legal. O design de comportamento humano é um olhar muito para as matérias como antropologia, ciências sociais, sociologia, a própria neurociência, agora o estudo do cérebro humano. Então, é uma pessoa que faz esse olhar e vai entender como que o comportamento humano, ou seja, como a gente está agindo hoje no mercado, impacta no consumo de serviços e produtos. Tá? Então, quem trabalha com design de comportamento, nada mais, nada menos que está tentando entender por que você está agindo desse jeito. Então, muito mais do que falar eu gosto ou não gosto. Então, por exemplo, o design de comportamento humano não está interessado em entender eu gosto do TikTok, eu não gosto do TikTok. O design do comportamento humano está dizendo, mas por que o TikTok? Por que não outro? Por que o TikTok? E aí eu vou entender o que leva esse comportamento. Por que as crianças não querem ser mais youtubers e querem ser tiktokers? Tá. Esse é o conceito do design de comportamento humano. Ele vai buscar essa resposta. Tá. Mas ele é uma ciência que está sendo estudado dentro das universidades ou ele é uma técnica... Stanford já tem essa categoria chamada Behavior Designer, é o behaviorismo, tá? Que já existe isso na faculdade de Stanford e muita gente está se especializando nisso. Tá? Muita gente está começando a estudar isso. Por quê? Porque entendeu que hoje você é obrigado a entender o comportamento humano. Né? Se você quer operar hoje no mercado, você tem que entender o comportamento humano. E aí vem uma série de coisas. Né? A gente começa a falar de viés, então tem muita gente estudando viés cognitivo. Né? Então aí você começa a falar de grandes autores de livros, de viés, de estudo de comportamento humano. Você traz esses grandes, os ganhadores dos Nobels da economia, que traz esse lado de comportamento humano para a economia. Né? Deixa eu tentar entender por que a gente age desse... Por que você compra e não compra? Por que você consome e não consome? Né? Então, você tem Dan Ariely. Você começa a trazer uma série desses experts que falam... Né? O Malcolm Gladwell gosta muito de falar disso. Você tem o Blink, né? Num piscar de olhos, que fala também disso bastante. Então, o design de comportamento humano é isso. Né? É a pessoa que vai entender que uma criança está andando no supermercado, tá? E a criança, quando ela olha para a prateleira, ela está vendo as coisas ou na altura dela ou ela está vendo as coisas acima dela. E o design de comportamento humano vai entender que nenhuma criança vai sozinha ao supermercado. Tá? Pelo menos que eu conheço. Meus filhos não vão sozinhos, não sei os seus filhos vão sozinhos. Não vão. Não são loucos, né? Não, vai comprar mas tudo. Todo mundo sabe que é... até o quarto sozinho? Não é difícil. Todo mundo sabe que é difícil ir com criança em supermercado também. Né? Mas o design de comportamento humano vai entender que essa criança vai estar acompanhada de um pai ou de uma mãe ou de um adulto. E ele vai falar assim, poxa, quem é que compra a coisa? Vai ser o adulto, porque a criança não compra. Mas quem que é que pede? Criança. É a criança. Então, o design de comportamento humano vai lá no supermercado e ele vai observar que a criança está andando no corredor e, de repente, ela olha a caixa de cereal e a caixa de cereal está na altura da mãe. Ela não consegue alcançar a caixa de cereal. Então, ela vai pegar, vai puxar a mãe ou o pai, ou o adulto que está com ela e falar assim, eu quero aquele. E o design de comportamento humano vai entender que o tigre que está desenhado na capa da caixa, ele precisa estar olhando para baixo, porque ele precisa encarar a criança. Então, quando você desenha o logo do tigre, você desenha o logo do tigre desenhado para baixo. Porque ele não tem que encarar a mãe, ele tem que encarar a criança para criar uma empatia com a criança. Então, o design de comportamento humano vai estudar isso. Perfeito, muito legal. Eu estou lendo agora o novo do Kahneman, o Ruído. Ruído. Cara, é genial, assim, o quanto... E ele está estudando quanto o comportamento de julgadores, tipo juiz que julga da parte legal mesmo, do judiciário, do judiciário, o quanto eles são influenciados por aspectos e como eles divergem entre si para o mesmo caso, sabe? Então põe o mesmo caso para 20 juízes, estabelece um limite de pena para esse caso aqui. Lê lá e dá a pena. E varia assim na ordem de 80%, 90% entre uma decisão e outra, justamente por conta disso, porque o comportamento do julgador ou o que está passando por dentro da cabeça do julgador, varia de uma forma que é quase que impossível estabelecer critérios técnicos para definir, para uniformizar, para eliminar o ruído dessa operação. Que é o que a gente chama de mindset. Né? O mindset nada mais que isso, são as abordagens que você cria para entender o seu mundo à tua volta. Você cria a tua, eu crio a minha. O design de comportamento humano tem que entrar e falar assim, eu preciso criar
um cenário, um ambiente, um local, né, as palavras, as cores, o formato da fonte, tudo que está aqui, né, vocês colocam aqui, né, então o carrinho do Ghostbusters já me pegou porque eu gosto disso, né, aí já vi lá Game of Thrones, vi o Wilson, adoro o filme, então assim, né, então assim, sei lá, quem for russo vê as bonecas ali, né, então assim, você cria um cenário que isso vai ser interpretado pelo meu cérebro e vai criar um mindset para mim do que significa isso aqui em torno. Uhum. Tá? E é isso que você está falando. Então, assim, o design de comportamento tem que entender isso. Qual que é esse ambiente que eu crio para que a pessoa entenda os valores que eu quero passar para ela? Entenda o conceito que eu quero entregar para ela.